No. Chaves acusa o ZEUA de testarem o app, causando o terremoto haitiano. O BAB do Sértio ao litoral. Novembro 30. 2. Chaves. Máquina do ZEUA causou abalo Caracas, Venezuela. Para o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o terremoto que devastou Haiti foi obra dos americanos. Em um comunicado divulgado na rede estatal de TV Vive, o líder bolivariano afirmou que o sismo do Haiti foi um claro resultado de um teste da Marinha Americana. Segundo Chávez, o abalo foi provocado por uma espécie de máquina de terremotos. O presidente garante ter provas do que diz. Segundo ele, existe um relatório preparado pela frota russa do norte, segundo o qual o terremoto experimental do ZEUA devastou o país caribenho. As informações são do jornal espanhol ABC. De acordo com o texto, a frota do norte monitorou os movimentos e as atividades navais americanas no Caribe desde 2008, quando os ZEUA anunciaram sua intenção de restabelecer a quarta frota, dissolvida em 1950. O relatório citado por Hugo Chávez compara o teste de duas dessas armas de terremoto realizados na semana passada pela Marinha Americana. A experiência realizada no Pacífico teria provocado um terremoto de magnitude 6,5 em Eureka, na Califórnia, sem vítimas, enquanto o teste realizado no Caribe provocou a morte de pelo menos 140 mil inocentes. Segundo o texto russo, é mais que provável que Washington tivesse conhecimento total do catastrófico dano que esse teste de terremoto poderia ter sobre o Haiti e por isso posicionou seu comandante do Comando do Sul, o general P.K. Ken, na ilha para supervisionar os esforços de ajuda, caso fosse necessário. Em relação ao objetivo de Washington com os testes, o relatório afirma que no resultado final dos testes dessas armas está o plano do ZEUA da destruição do Irã através de uma série de terremotos pensados para derrubar seu atual regime islâmico. Chávez afirma ainda que o Departamento de Estado, Agência Americana de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e o Comando Sul do ZEUA começaram a invasão humanitária ao enviar pelo menos 10 mil soldados e empreiteiros para controlar o Haiti. Teste do app. Tal acusação de Hugo Chávez foto, de que o terremoto que devastou o Haiti foi obra dos americanos, baseia-se em informações que lhe teriam sido passadas pelos russos. A imprensa chavista faz o jogo. Baseia-se na loucura de sempre. Ninguém pode afirmar se é um ou outro caso. Talvez um misto de ambos seja um tanto lógico com o propósito de sempre. Entretanto, é uma acusação séria que precisa ser investigada pela comunidade internacional, pois eventos estranhos já aconteceram sobre Moscou e ainda 30 minutos antes de um grande terremoto na China, em 2008. Ele está falando do projeto AP. O propósito oficial de tal programa seria entender, simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. O projeto AP teve início em 1993 para uma série de experimentos durante 20 anos. É similar a numerosos aquecedores ionosféricos existentes em todo o mundo. Tem um grande número de instrumentos de diagnóstico que servirão para melhorar o conhecimento científico da dinâmica ionosférica. O AP fixo fica localizado próximo a Gagona, Alaska Lat. 62 graus 2336 N. Long 145 graus 0803 W, a oeste do Parque Nacional Rangel San Elias Foto, onde foi estabelecida uma rede de 180 antenas. O principal componente de AP é o instrumento de investigação ionosférica IRI, um aquecedor ionosférico. Trata-se de um sistema transmissor de alta frequência HF, utilizado para modificar temporariamente a ionosfera. Durante o processo de investigação ionosférica, o sinal gerado pelo transmissor envia-se ao campo de antenas, as quais a transmitem para o céu. A uma altitude entre 100 e 350 km, o sinal absorve-se parcialmente,
concentrando-se numa massa centenas de metros de altura e várias dezenas de quilômetros de diâmetro sobre o lugar. Essas 180 antenas foto seriam capazes de criar uma potência de 4,6 MW, sem contar que a ionosfera tem a capacidade de amplificar essa potência até 1000 vezes. Este projeto já teria custado mais de $200 milhões. Muitas das investigações do projeto ARP baseiam-se nos trabalhos de Nikola Tesla, de origem sérvia, que emigrou para os Estados Unidos, onde faleceu em 1943. Este cientista dedicou-se, sobretudo, ao estudo da eletricidade e das ondas eletromagnéticas. Em 1898, ele colocou um pequeno oscilador num pilar de um prédio, o que produziu uma oscilação de todo o edifício, pensando as pessoas tratar-se de um tremor de terra. Ele acabava de demonstrar o efeito de ressonância. Em vida, Tesla foi, ao lado de Thomas Edison e Guglielmo Marconi, o inventor mais celebrado da época. Seu sistema polifásico de corrente alternada continua sendo base para a transmissão de eletricidade por linhas de energia e alimenta motores de indução. Outra invenção de Tesla, em todas as coisas, desde tocadores de CD até a submarinos. Nikola Tesla algumas vezes é chamado de iniciador da segunda revolução industrial, mas seu gênio deu origem a muito mais que motores. Seus escritos, mais de 700 patentes e invenções incluíam modelos pioneiros de rádio, da corrente alternada, das ondas estacionárias, tubos emissores de raios-x, luzes fluorescentes, robôs, radares, aviões, mísseis e, avançando ainda mais no desconhecido, armas de energia, controle do clima e, seu grande sonho, a transmissão sem fio da eletricidade. Em 1901, Marconi fez a primeira transmissão de rádio através do Atlântico. Logo depois, Tesla conseguiu convencer o banqueiro J.P. Morgan a investir os $150 mil em duas torres, para transmitir rádio e energia entre Nova York e Londres. A torre americana tinha 57 metros de altura e uma estrutura de 37 metros enterrada no solo, com um dome de cobre de 21 metros de diâmetro no seu topo. O dinheiro acabou antes que fosse terminada. Em 1917, ela foi demolida. Enquanto Edison fundou a General Electric, Tesla morreu em 1943 com milhares de dólares em dívida. Ele nunca teve uma casa, tendo morado em hotéis por toda a vida adulta, e nunca se casou. O Quinton o chama de Marte da ciência estranha e de santo patrono da eletricidade. Hoje venerado como uma espécie de semideus da ciência, um profeta vindo ao mundo cedo demais, Tesla é dificilmente distinguível do belo mito que o recobre. Além da invenção do motor a corrente alternada, as suas pesquisas levaram-no a registrar patentes em domínios tão distantes como a robótica, as ondas de rádio, a balística, a física nuclear, a supercondutividade. Seus adoradores mais imaginativos acreditam-lhe ainda a capacidade de gerar terremotos, a criação de um raio da morte que poderia destruir aviões a centenas de quilômetros, a descoberta de sinais de rádio extraterrestres, a refutação da relatividade de Einstein e a transmissão sem fios de grandes quantidades de eletricidade. O fato de os seus documentos terem sido confiscados pelo FBI e ocultos sob o selo muito secreto no dia seguinte ao da sua morte só veio aumentar a sua fama de gênio maldito. Tesla foi um apoiante da Irmandade do Novo Paradigma, financiando-a generosamente nos seus dias de maior desafogo, embora nunca se lhe tenham conhecido grandes fervores religiosos. É certo que, pouco depois da sessão com os irmãos Eddy, Cutter visitou a torre de Wardenclyffe, onde o cientista trabalhava no seu projeto de transmissão de energia à distância. Terá dali saído com um misterioso vagão coberto, carregando um gerador de raios de partículas ou canhão de plasma, segundo as teorias. Uma arma para matar espíritos.